Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Compreensão da graça de Deus, de que Deus nos ama gratuitamente. E Paulo ainda escreve dizendo que o Senhor tem nos abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo, como ele diz em Efésios capítulo 1, verso 3, e diz que em Cristo nós somos gratuitamente abençoados. Então, quando falamos da graça de Deus, queremos dizer que tudo que Deus faz para nós, Deus faz porque nos ama. Deus faz tão exclusivamente por causa do seu amor. Nós não podemos esquecer, em momento algum, o que a palavra diz para nós, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou e deu. Deus é dadivoso, Deus gosta de dar, Deus é abençoador. Mas então, se cremos que Deus é abençoador e que Deus nos dá gratuitamente no amado todas as coisas, se Deus nos ama, eu tenho que aprender e entender o que é confiar no Senhor. Primeiro, eu preciso saber de uma coisa: aquilo que Deus me dá, Ele me dá porque Ele me ama. Aquilo que Deus me nega, Ele me nega também porque me ama. Então, se eu peço e Deus me dá, é porque Ele me ama. Se eu peço e Ele não me dá, é porque também Ele me ama, Deus me ama. E esse amor de Deus é o que deve nos envolver em todo em nosso estilo de vida. Deus me ama e Ele quer que eu ame as pessoas. Tendo esta consciência do amor de Deus, a minha vida torna-se abundante nele. Deus me ama, então eu amo. Deus me perdoa, então perdoo. Eu perdoo e Deus me perdoa. Eu amo e Deus me ama. É uma fusão de amor, uma mistura de amor, onde eu passo a viver neste amor abundante do Senhor Jesus. Vejo muitas pessoas jejuando para conseguir isto, aquilo ou aquilo outro de Deus. E muita mensagem sendo pregada a respeito dos sacrifícios que temos que fazer para que Deus nos dê as coisas materiais ou as bênçãos espirituais. Se é pregado muito de que eu tenho que fazer sacrifícios para poder receber de Deus alguma coisa, e muitos então dizem: eu tenho que jejuar como sacrifício para receber de Deus alguma coisa. E eu quero dizer para você, é que o único sacrifício que Deus aceita para nos dar alguma coisa é o sacrifício do seu Filho Jesus. O teu sacrifício e o meu sacrifício, a minha justiça própria, o meu esforço próprio, para Deus não é moeda de troca. É trapo, é farrapo, não tem valor, não tem serventia. Agora, é óbvio que na vida, às vezes, passamos por dificuldades e por lutas, às vezes, por causa da família, temos que nos sacrificar, no sentido de esforço para vencermos a situação presente ali. Entretanto, para mim conseguir as coisas desse Pai amoroso, eu não preciso apoiar nos meus sacrifícios, ou apoiar nos meus flagelos, ou apoiar nos meus próprios jejuns, nem tampouco na minha oração. Ou seja, eu não preciso dizer: Deus, me dê isto porque eu oro muito, eu oro de madrugada. Não, não preciso. Eu não preciso dizer: Deus, me dê isto, Senhor, porque eu jejuei para isto uma semana. Ou, se o Senhor me dar isto, jejuarei 7 dias seguidos. Não, não precisamos. Por quê? Porque o Pai é amoroso. Pai amoroso. Se Ele quiser me dar, Ele me dará. Se Ele me der, é porque me ama. Se Ele me negar, é porque Ele também me ama. O jejum não tem o seu valor? O jejum não tem necessidade? Não temos necessidade de jejuar? Veja,
Mateus 9, do verso 14 ao 17, diz: vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e neste dia hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Jesus estava respondendo a pergunta para aqueles discípulos de João. Ele estava dizendo: olha, nós não podemos pegar a prática do jejum como estilo religioso e querer implantá-lo como um sistema de vida abundante. Enquanto o noivo está com a noiva, eles não precisam jejuar, mas vai ter um momento em que eles precisarão. Por quê? Porque o noivo vai ser tirado dele. Por que Jesus diz isso? Olha, Jesus usa essa figura. Quando se pergunta para ele por que nós jejuamos e seus discípulos não. E Jesus diz: olha, eles não jejuam porque o noivo está com eles, presente com eles, junto com eles. Está pessoalmente com eles. Vai ter um momento em que o noivo sairá de perto deles, então eles jejuarão. Por que isso então? Veja, quando Jesus, lá em João capítulo 4, e ele conversa com a mulher samaritana na beira do poço, a mulher samaritana faz uma pergunta para Jesus. Diz para Jesus: Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém que se tem que adorar. Nós, os samaritanos, falamos que é neste monte. Então, quem está certo? E Jesus diz para ela: olha, chegou a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém. Por quê? Porque o lugar perdeu sentido em Jesus. Agora Jesus diz: o Pai não está buscando adoradores que estão presos a locais específicos. O Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus ainda afirma: porque Deus é espírito. Ora, o noivo estava com os discípulos fisicamente, então eles não precisavam jejuar. Mas agora o noivo é tirado. Então a adoração passa a ser no âmbito de espírito. A comunhão passa a ser na dimensão espiritual. Por quê? Porque Deus é espírito. E eu só posso ouvir a Deus em espírito. É em espírito que eu tenho comunhão com Deus. Para que serve o jejum então, pastor? O jejum tem uma finalidade: mortificar as obras da carne, para que a carne ceda lugar ao Espírito, e o Espírito então tenha comunhão com Deus em Espírito. Por quê? Porque a nossa carne é o que nos impede de termos comunhão com Deus e de ouvirmos a voz de Deus. Há muitas vozes em nossa carne que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Agora, quando jejuamos, eu coloco a carne no lugar onde ela deve estar. Quando jejuamos, eu coloco a carne no lugar que ela deve estar. E o Espírito, então, assume o controle. E então, com o Espírito exercendo o controle sobre a carne, a comunhão com o Espírito de Deus torna-se, então, mais próxima. E o Espírito de Deus consegue alcançar o nosso espírito. Aí sim, quando isso acontece, eu posso dizer para você: quem está jejuando, quem está buscando Deus, mortificando as obras da carne em jejum, para que o Espírito possa estar livre para ter comunhão com o Espírito de Deus, esse pode ouvir de Deus o sim. E esse também pode ouvir de Deus o não. Porque quem está em comunhão com o Espírito de Deus é capaz de viver como o apóstolo Paulo viveu, dizendo: eu sofri açoite, eu sofri fome, eu sofri sede e aprendi que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Logo, o jejum é para a comunhão espiritual com Deus, não para me negociar com Deus. Deus, me dá isto que eu vou jejuar. Deus, me dá este emprego que jejuarei 7 dias. Deus, eu vou jejuar 7 dias para que o Senhor me dê o emprego. Não, não preciso fazer isso. Eu posso ir humildemente diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso de um emprego. Me aproximo de Deus para pedir, confiando no amor dEle,
não na minha obra. Porque Deus não vai me dar só porque eu jejuei. Deus não vai me dar porque eu fiz um sacrifício de jejum, não. Este sacrifício não tem serventia para Deus. Porque Deus já tem um sacrifício que é um motivo muito maior para Ele nos abençoar. Em Hebreus 10, no verso 19, 20, 21 e 22, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, irmãos, tenhamos intrepidez para entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Logo, eu vou jejuar, eu tenho que jejuar, mas para mortificar a carne. Não só passar fome em sacrifício, não. Mortificar a carne não só com jejum, mas em todas as outras paixões da carne, para que o meu espírito tenha intimidade com o Espírito de Deus, porque Deus é Espírito. Se nós não precisamos jejuar para conseguir as coisas de Deus, por que Jesus, lá em Mateus capítulo 17, quando Ele liberta aquela jovem daquela possessão demoníaca, e os discípulos perguntam para Ele por que nós não conseguimos, e Jesus diz que aquela casta de demônio não se expulsa senão por meio da oração e jejum. Nesse texto de Mateus capítulo 17, o verso 21 não aparece nos melhores manuscritos. Entretanto, Marcos, no capítulo 9, verso 14 e 29, aparece um texto semelhante a esse, na mesma situação. Marcos diz que Jesus afirma que aquela casta não sai senão por meio da oração. E a palavra jejum também lá não aparece nos melhores manuscritos. Mas mesmo assim, o que Jesus está dizendo não é que há determinadas castas de demônio que só saem se eu fizer um sacrifício de jejum para Deus para eles saírem. Não. No contexto de todo o Novo Testamento, no contexto da Escritura em relação às questões do mundo espiritual, o que Jesus está querendo dizer é que o embate no mundo espiritual é espiritual. Logo, no embate com determinadas castas de demônio, há muita força espiritual. E o jejum então ocupa um lugar aqui, não para me negociar com Deus a libertação daquela pessoa por meio do jejum, mas para quê? Para que a minha carne esteja mortificada por meio do jejum e o meu espírito fortificado. Isso quer dizer que no embate com os espíritos das trevas é um embate espiritual, não é físico. Não adianta a carne estar forte para se vencer essa batalha. O espírito precisa estar forte. Logo, para me fortalecer o espírito, eu tenho que enfraquecer a carne, mortificar as obras da carne. Nesse texto que Jesus está se referindo, Ele não está querendo dizer que eu tenho que usar o jejum para uma negociação com Ele para que o demônio saia, não. Ele está dizendo que eu tenho que mortificar as obras da carne para poder fortalecer o espírito, porque o embate é espiritual. Sendo assim, o que Jesus está afirmando para nós, que nesse embate espiritual, eu tenho que estar com o espírito preparado. Não é uma questão de força física, não é uma questão de bom estado mental, mas é uma questão de espírito fortalecido. Isso quer dizer que nesse embate espiritual, nesse confronto espiritual, ainda que a carne esteja fraca e o espírito fortalecido, a vitória é certa. Isso quer dizer que o jejum é como se o jejum colocasse concreto no espírito. E aí então, o que ocorre? No embate espiritual, naquele momento,
em que o espírito maligno está sendo expulso, há um embate espiritual. Então, neste confronto espiritual, o espírito daquele que está em constante jejum e oração está fortalecido. É como se houvesse dele concreto. Nesse embate, cai o mais fraco. Nesse embate espiritual, cai o mais fraco. Logo, o jejum é como se colocasse concreto no espírito, tornasse o espírito aço para esse embate espiritual. Em Isaías 58, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferides com punho iníquo. Jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que um homem um dia aflija a sua alma, incline sua cabeça com um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhe em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas de teu semelhante? Aí, Deus diz através do profeta, depois dessa prática de vida contínua, dessa semeadura de amor, dessa semeadura de generosidade, ele diz: então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. O profeta está dizendo, Deus está dizendo ao povo através do profeta, que essa generosidade faz com que a vida seja repleta de generosidade, é uma semeadura. Agora, o que eu quero dizer para vocês, através dessas palavras, o que eu quero dizer para vocês através dessa palavra, se resume no fato de que Deus te ama. Ele não precisa que você faça sacrifício para Ele, porque Ele te ama, Ele te dá gratuitamente no amado aquilo que Ele te negar, é porque Ele também te ama. Ele te ama, por isso Ele te dá. Se Ele não te dá, é porque Ele também te ama, e você pode entrar com intrepidez, com coragem, com ousadia, sem confiar em si mesmo, sem ficar confiando nas tuas próprias obras, sem ficar confiando na tua própria oração ou no teu próprio jejum. Muitas vezes eu vejo pessoas que não acreditam que Deus possa lhe ouvir a oração. Eu converso com pessoas que acreditam que a minha oração é mais importante, mais especial que a dele. Mas eu quero dizer para você que a sua oração é tão importante para Deus como a oração de qualquer outra pessoa neste mundo. Pode ser de um pastor, pode ser de um irmãozinho simples, pode ser de uma anciã, de um ancião, de um jovem. Deus ama as pessoas. Ele ouve a oração das pessoas. Ele ouve a oração daqueles que confiam nele. Então, você não precisa confiar nas suas obras. Se eu fosse confiar nas minhas obras, eu não teria motivos para confiar. Agora eu quero dizer algo para você. O Pai é amoroso. Você pode confiar nele. O jejum não serve para você negociar com Deus. Sacrifícios, promessas, votos,
não serve para você negociar com Deus. Deus não quer que você se aproxime dele, dizendo para ele, se o Senhor me der este emprego, se o Senhor me der esta bênção material, se o Senhor me der esta ajuda que eu estou lhe pedindo, eu vou orar 7 dias na madrugada, eu vou jejuar 7 dias seguidos. Não. Deus quer que você ore, Deus quer que você jejue como um estilo de vida, como alguém que quer ter comunhão com Ele, como alguém que quer conhecê-lo. Deus quer que você ore e jejue como prática de vida, como alguém que deseja ter revelação espiritual do Pai e que quer ter comunhão espiritualmente com Ele, mortificando as obras do corpo e deixando o espírito cada vez mais livre para experimentar a vida abundante em Cristo. Então, qual deve ser o meu sacrifício e o teu sacrifício? Deus colocou vida em mim e colocou vida em você. Agora, Deus quer que esta vida habite a nós. Deus quer que esta vida habite o nosso interior. E Deus quer que nós não permitamos que a nossa carne impeça esta vida fluir para fora e alcançar outros. Então, eu jejuo. Então, eu oro. Eu busco a Deus, eu clamo a Deus, eu mortifico as obras da carne, para que esta vida que Deus me deu gratuitamente no amado, possa romper esse invólucro da carne, saindo para fora, alcançando os outros à nossa volta. Quero dizer para você, que confia no teu jejum, ou confia no jejum de outros, é uma confiança vã. Confie no amor do Pai. Confie na gratuidade das bênçãos daquele que diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Já imaginou? Eu jejuando muito e dizendo, Deus, me dá esta ajuda porque eu jejuo muito. De quem é a glória? É de Deus que dá gratuitamente em Jesus? Ou é minha porque jejuei muito? Quando eu busco apoio para a resposta das minhas orações, nas minhas obras, de quem é a glória? É minha ou daquele que morreu no meu lugar naquela cruz? Quando eu quero negociar, quando eu quero pagar as bênçãos de Deus, com os meus sacrifícios, com as minhas orações e com os meus jejuns, de quem é a glória? A glória é minha, porque eu jejuei muito? Quando eu confio na oração daquele que jejua muito, a glória é dele? Ou a glória é daquele que lá na cruz pagou caro para me reconciliar com o Pai e me reconciliar plenamente e completamente? O Pai me ama. Eu posso orar. Ele me ama. Eu posso pedir. Ele me ama. Se Ele me der, é porque me ama. Se Ele me negar, é porque Ele continua me amando. O Pai é amoroso. Portanto, ao jejuar, saiba, você não precisa oferecer esse sacrifício a Deus. Ele não tem valor para Deus. O que você precisa é mortificar as obras da carne, seja com jejum, seja com a renúncia das paixões da carne. Você precisa mortificar as obras da carne, para que o Espírito, seu Espírito, tenha comunhão com o Espírito de Deus. Eu te convido a orar agora, confiando neste amor gratuito do Pai. Então, na sua consciência, faça essa oração, se você pode dizer amém para o que eu falei. Senhor Jesus, eu sei de uma coisa na minha vida, é que a tua obra foi perfeita, que o teu sacrifício foi perfeito. Senhor, eu creio que o Senhor é suficiente e que o teu sacrifício é o sacrifício que vale para tudo que o Pai me dá. É o sacrifício que vale para esta reconciliação. Senhor,
Eu sei que os meus sacrifícios não aproveitam, a não ser para mortificar as obras da minha carne. Eu oro, Senhor, para que haja revelação, para que essas pessoas que estão agora me assistindo e me ouvindo possam crer que o Senhor é suficiente e que o teu sacrifício é o único que conquista a atenção do Pai. O teu sacrifício é o único que conquista a atenção do Pai. Senhor, o Senhor mesmo disse que misericórdia o Senhor quer, não sacrifício. Portanto, Senhor, estamos vivendo neste Brasil um momento onde se é pregado muito sacrifício para se conseguir as coisas do Senhor. Peço que o Senhor tenha misericórdia desses líderes que estão ensinando e pregando sobre o povo se sacrificar para negociar e barganhar contigo. Tenha misericórdia. E que o povo, Senhor, neste país, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor, na tua bondade, no teu amor e na tua misericórdia. Senhor, revela isto para a igreja. Derrama, Senhor, um avivamento neste país e restaura a igreja, para que o teu povo compreenda que o teu sacrifício, Senhor Jesus, vale para sempre e é perfeito e eficaz para sempre. Amém. E para encerrar, quero dizer para você, o Senhor não tem prazer no sacrifício dos humanos, mas o Senhor tem prazer quando nós, os humanos, exercemos misericórdia e amor como reflexo do amor dele sobre nós. Deus te dá amor, Deus te dá misericórdia. Seja amoroso, seja misericordioso, porque é isto que o Pai quer para mim e para você.